Vou continuar falando sobre transição. Não tem como falar sobre transição, sobre falar um pouco sobre quem foi Jesus, bem rapidamente, e como ele veio. A palavra de Deus diz que Moisés profetizou que aparecia um profeta que, assim como ele, seria levantado, e todas aquelas pessoas, ou todo o povo que não desse ouvido, o profeta seria extirpado do meio do povo. Jesus nasceu dentro da cultura, dentro do povo israelita, dentro dos judeus daquela época, por causa de todas as promessas feitas aos pais. Certa vez, depois de Cristo ressuscitar e subir aos céus, né, ele deu mandamentos para os apóstolos, e esses apóstolos ensinaram a outros. Um desses outros que foram ensinados se chama Estevão. Estevão foi apedrejado por causa de certas testemunhas falsas que foram levantadas para ele, contra ele. E o Sinédrio, acusou Estevão de ir contra a lei, contra o templo, e arrastaram ele e apedrejaram. E Saulo foi um dos que estava presente e segurava a capas, daqueles que apedrejavam Estevão. Paulo, com sua vontade, o seu desejo, achando que estava servindo a Deus, pegou cartas de autorização para ir para outras cidades, arrastar os crentes, e levar eles a Jerusalém. De caminho para Damasco, ele teve um encontro com o Senhor, e a luz foi tão forte da presença do Senhor que o apóstolo Paulo ficou cego, passou 3 dias. E em visão, ele via um homem chamado Ananias chegar lá e fazer ele ver. Isso aconteceu lá em Damasco. E aconteceu realmente. Ananias foi lá, Deus mandou Ananias lá, disse que Paulo era um vaso escolhido dele para levar o nome dele aos gentios. Então a palavra de Deus diz, pelo apóstolo Paulo, que aquele que operou eficazmente no apostolado da circuncisão com Pedro, esse operou com Paulo perante os gentios. Uma transição que o povo israelita custaram a acreditar. Eles custaram a acreditar que o apóstolo Paulo, aquele que perseguia, tinha realmente se convertido. E Deus, através de Jesus, se manifestou na vida de Paulo e foi ensinando por revelações várias coisas. Existia essa transição do que eles poderiam guardar, de que parte da lei. Tanto é que no capítulo 15 de Atos, alguns dos fariseus que haviam crido desceram até cidades gentílicas e disseram: se vocês não circuncidarem, como é o rito de Moisés, e não guardar a lei, vocês não podem se salvar-se. Paulo e Barnabé não tiveram bons olhos a essas obras. Eles viram que aquilo não era o mandamento que Jesus Cristo mandou através dele para os gentios. E eles foram até Jerusalém para lidar com essa questão. Reuniu toda a igreja, os anciões, e eles repetiram as mesmas coisas. Que os homens deviam circuncidar, deviam guardar a lei. Pedro, tomando a palavra, falou que Deus chamou os gentios de um povo para o seu nome, e esses gentios não guardavam a lei, mesmo assim Deus o recebeu. Depois de acabar a confusão, em parte, Paulo tomou a palavra e explicou qual era o evangelho que Deus chamou ele para pregar para os gentios. Depois de Paulo explicar, Tiago tomou a palavra e disse: não perturbei os gentios, mas mandemos avisar eles que eles se abstenham dos ídolos, das carnes sufocadas, da prostituição e do sangue. E mandou Paulo e Barnabé mandar essas autorizações, essas leis, para os gentios, para eles guardarem. As demais mandamentos, chamado de doutrina dos apóstolos, está relatado em todas as cartas apostólicas. Todas as cartas, principalmente nas do apóstolo Paulo. Certa vez, o apóstolo Paulo, no livro de Atos, voltou para Jerusalém
E os judeus disseram, tu sabes que o povo sabe que tu chegou. E o povo anda dizendo que tu não guarda a lei e manda todo homem a se apartar da lei. Faz o que a gente pede. Tem 4 homens aí, santifica com ele, paga os custos da santificação deles. E o povo vai saber que tu mesmo anda guardando a lei. Mas os gentios, nada disso observem, porque já damos os mandamentos que eles deviam guardar, que foi o capítulo 15. Se abster-se do sangue, da carne sufocada, da prostituição e da carne sacrificada aos ídolos. Outros mandamentos, o apóstolo Paulo e Pedro e os demais passaram para a igreja. Em diversas vezes, a transição está diante dos nossos olhos, a gente vendo ali acontecendo. A gente sabe que mesmo o povo tendo o Espírito Santo, eles não andavam em uma unidade perfeita, porque existia uma transição, existia um modo que os judeus andavam, existia um modo que os gentios andavam, mas Deus agora estava juntando os 2 povos e dizendo, nem é dessa forma física que os judeus andam, nem também é da forma que os gentios andam, sem conhecimento de Deus. E de 2 povos, como diz a palavra, fez um, derrubando a parede de separação, que era em forma de ordenanças, de modo físico. Então, várias vezes hoje a gente vê a casa de Deus, o templo de Deus, e eles falam isso das 4 paredes denominacional. Lá eles chamam que é a casa de Deus. O modo como eles fazem para essa casa ficar de pé é através de ofertas e dízimos, de campanhas, de votos, de primícias, de todas as coisas que eles puderem levantar da lei, pensar lá na lei, para ter contribuição, eles fazem. Mas a palavra de Deus, pela doutrina dos apóstolos, fala que a única forma de ajudar na igreja é de forma voluntária, segundo propôs cada um no seu coração. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não existe porcentagem, não existe nada sistemático, você tem que fazer, não. É voluntário. A palavra de Deus diz aquele que propôs no coração. Quando alguém propôs no coração, não é Deus propondo no seu coração, é você propondo, é você se doando, assim como Jesus Cristo também se doou em sacrifício vivo para nos libertar. Estamos diante de várias vozes, de muitas vozes, tanto aqueles que endeusam as paredes denominacional, como também aqueles que desprezam tudo que acontece lá. A gente tem que entender, não é porque existem muitos enganadores, não é porque as doutrinas são enganosas, em muitas delas, que tudo que acontece na denominação é errado. A gente não pode também sair de uma denominação e ir para sua casa e não preciso mais se reunir, eu não preciso mais ajudar o próximo, eu não preciso mais louvar, eu não preciso mais ceiar, eu não preciso mais nada. Isso também é um engano. Não existe pastor, aí não existe presbítero, não existe mais nada, então cada um é pastor de si mesmo, cada um segue seu próprio caminho. Não é isso que a gente vê também na palavra. Por um lado, as denominações oprimem os servos que estão lá, os que querem servir a Deus com enganos, com ameaças, com mentiras, com campanhas, com adulterações da palavra, com prostituições de entendimento. Por outro lado, também aqueles que saem das denominações ficam alheios às promessas de Deus, ficam também sem querer fazer, porque acham que tudo que faz dentro de uma denominação não presta, não tem valor, não tem sentido. E não é bem assim. Não se joga no lixo algo sem examinar pela palavra de Deus e pelo discernimento e pelo dom aquilo que ainda presta, aquilo que ainda serve, né? A gente tem que ter esse entendimento. Então a transição também vai nessa parte. Estão enganando? Amém, irmãos. Então saia de lá com um coração voluntário, um coração contrido e tente fazer o correto. Se lá estão enganando, reúna outros irmãos e não engane.
Se lá estão cobrando dízimo, que não existe mandamento da nova aliança, então faça coleta se for preciso, segundo a real necessidade, sem nada sistemático, tudo voluntário, e quando aparecer a real necessidade. Porque certamente Deus vai mover os corações, porque aquele que ama a Deus, ele faz a obra. Não a obra da lei, mas a obra da graça pelo amor do Senhor Jesus. Então, no Novo Testamento, levando em conta a transição, a gente tem que ver que até os apóstolos, até no começo da igreja, o povo não sabia certamente e perfeitamente como é que era o linear da doutrina dos apóstolos. Isso foi acontecendo pausadamente, aos poucos, foi estabelecendo o alicerce, sendo Cristo a principal pedra de esquina. Devemos entender, irmãos, que não é porque alguém está enganando dentro de uma denominação, mentindo, usurpando o nome do Senhor, usando o nome do Senhor, que todos estão. A grande maioria pode estar enganando, pode estar iludindo, mas existe a igreja verdadeira, existe os servos verdadeiros espalhados em toda a face da terra, que prega por amor, que prega gratuitamente, né? Que não engrandece o próprio nome, porque é o que a gente vê, pessoas engrandecendo seus próprios nomes. Vou continuar em outro vídeo a respeito de transição, trazendo algumas partes para trazer o entendimento. Eu falo bastante, sem citar capítulos e versículos, por causa que li, meditei, como muitos têm meditado. Agora temos que pedir a Deus o discernimento, o entendimento, o dom, para ensinar o que é correto. A reunião existe da igreja. E ela começa a partir de 2 pessoas. Contribuição também pode acontecer na igreja, voluntária. Ceia do Senhor também pode acontecer na igreja, independente de ser com 2, 3, 4 pessoas, 20, 30. Nós temos a liberdade, tanto pela internet, como por hangouts, com lives, ou presencialmente, se reunir em nome do Senhor. A palavra de Deus, e Deus dá essa autoridade, dá essa disponibilidade de a gente fazer isso enquanto a gente pode. Então, se tem outro irmão, se vocês sabem que tem alguém sincero, reúnam-se. Se vocês não conseguem viver dentro de uma denominação, e muitos não conseguem mesmo por causa do engano, reúnam-se, sejam igreja do Senhor. E o Senhor vai estar no meio, como Ele fala na palavra. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe todos nós. Dias difíceis vai surgir, e nós temos que estar firme na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.